E aí tem o lado professora, que a sua mãe também... Ela foi, né? Biologia. Ela já se aposentou? Já. Eu vivi, já falei disso no podcast da Amy, quando eu fui. Eu lembro de viver isso, porque eu peguei... eu dei aula há 10 anos, então eu peguei... Do quê? De português? De primeira a quarta série, que agora é ano, mas é o ensino Você fundamental. é pedagoga. Sou pedagoga formada. Mas assim, quando eu dei aula, eu lembro de ter passado por algumas transformações, porque foi ali entre o ano de 2002 que eu entrei, porque o ano de 2000 eu me formei, 2001 eu fiquei como auxiliar, 2002 eu entrei, eu passei no concurso professora mesmo, municipal de Sorocaba. Então eu peguei de 2002 até 2011 eu fiquei dando aula. E eu lembro de ter passado por esse momento por uma... É ridículo isso, mas assim, a mesma coisa que fizeram com a tal mais gente chegou no... Como fala? Quando sai da linha da pobreza e passa pra... Classe média? Pra classe média. Tipo assim, mais gente chegou na classe média. Aí você vai ver como conseguiram isso. Eles mudaram o valor de ser considerado classe média. Não é que assim, olha, a partir de agora, todo mundo passa com 7 de ano, tá bom? E aí muita gente repete. Fala, não, então agora todo mundo passa com 6. Mas a gente começou a passar de ano. Não é que mais gente começou a passar de ano. Eu diminuí o que precisa. Então, essa mesma lógica que aplicaram pra dizer que há muita eu falei gente... errado. É ginásio. Eu sou a primeira a quarta série. Aí passou... É ginásio e depois é ensino médio. Falei errado. Mas assim, essa mesma lógica que aplicaram pra dizer que aumentou a classe média, que na verdade o que mudou foi a faixa de valor considerada classe média, e aí parece que todo mundo foi pra classe média, a mesma lógica aplicaram na escola. E eu estava lá, não é que eu acho. Eu vi. Só que aí não era nem com nota, tá? Não era nem isso. Era menos... como fala? Tipo assim, menos resultado. Se esperava menos resultado. Então, assim, vou dar um exemplo qualquer, tá? Então, assim, na primeira série, você aprendia adição e subtração. Na segunda série, adição e subtração com dezena, com centena, bababá, e começava... Não, era isso mesmo. Aí na terceira série entrava multiplicação e na quarta série... Divisão. Tá bom? O que faz? Aí na primeira série, se não aprendeu as operações básicas de adição e subtração, você não tem como seguir daí. Aí fala, não. Vai. Segue. Não precisa estar sabendo tudo. Eu sei, fizeram tipo a sua professora de biologia, né? Aí... não precisa estar sabendo tudo. Não precisa estar sabendo tudo. Só que daí, esse não precisa estar sabendo tudo foi diminuindo ano a ano. Eu lembro que a gente recebia a programação do ano e cada vez era menos exigência. Sim. Então, assim, porque, claro, a gente entende que nem tudo... Os 38 alunos, que todo mundo fala, 30 por sala, até o cu que é 30 por sala. É 38, 40, 42 às vezes que tinha em sala de aula. Mas o conteúdo programático que vinha, cada ano ele se exigia menos como o básico para ser aprovado. Então, em um ano o básico tinha 10 itens, no outro ano tinha 9, no outro 8, no outro 5. Então, não é que você passou mais criança, não é que a educação melhorou. Sim, é que você baixou o nível. Você baixou a régua. É isso. E eu vi isso acontecer. E eu falava assim, cara... Eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Inclusive é o seguinte, uma das coisas, pessoalmente, se eu tivesse um filho, eu não colocaria ele em ensino integral. Tá? Porque eu acredito que é mais saudável para ele brincar, fazer outras coisas, do que ficar na escola o dia inteiro. A não ser, é claro, que você tivesse uma escola de ensino integral que fosse boa. Mas como política de educação pública, é muito interessante você ampliar as escolas de ensino integral. Por quê? Primeiro, normalmente os pais trabalham muito e não têm tempo para supervisionarem a brincadeira do filho. Então é melhor que ele esteja na escola, ainda que brincando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para aqueles alunos, e esse foi um programa que eu apresentei para a prefeitura, que tem alguma dificuldade, você dá um bônus de permitir uma educação física, uma atividade extracurricular, se complementar com aulas de reforço. Então, por exemplo, você tem dificuldade em matemática. Você fez lá, sei lá, você estuda de manhã. Estudou de manhã, beleza. À tarde você vai ficar na escola. Você paga 1 horinha de reforço de matemática, você tem 2 horas de jogar futebol. Olha que interessante. E uma coisa que a gente poderia fazer, que não se faz no Brasil, é trazer... São Paulo é o maior centro financeiro do Brasil. Trazer essa galera para ensinar a criança a ganhar dinheiro. Quando você ensina
coisas práticas, a criança tem uma capacidade de aprendizado Com certeza. infinitamente maior do que coisas teóricas. É claro que um complementa o outro, mas na escola, a grade do MEC ela é muito teórica. Você aprende logaritmo. Para que serve o logaritmo? Para que serve? Ninguém sabe para que serve o logaritmo. Então, se você traz um cara de educação financeira, o cara fala assim, mano, eu preciso aprender multiplicação, eu preciso aprender juros, eu preciso aprender juro composto, porque isso está diretamente ligado ao quanto de dinheiro eu vou ganhar. O cara começa a fazer conta prática, tipo, caralho, eu não vou gastar dinheiro nesse tênis aqui que eu vi o funkeiro lá usando, porque eu vou pagar 3 vezes o valor. Pô, eu vou prestar mais atenção na aula. Você estimula o cara a ser mais estudioso. Você dá o estímulo, você dá o prêmio, o pote de ouro no final do arco-íris. Então, um dos programas que eu tenho como assim, meta, se um dia eu chegar lá no Poder Executivo, é implementar a educação integral com atividades extracurriculares, não essas atividades ideológicas, aula de picho, de break, não, nada contra picho, nada contra break, tem que ter, ok, só que tem que ter também aula de educação financeira, você tem que aprender um pouquinho de direito, você tem que aprender, cara, e infelizmente a gente deixa de lado isso daí. Educação sexual, você acha importante Claro, também? mas isso já tem na grade do MEC, na verdade. Ah, é? Se não me engano, antes era a 3ª série, agora é 4º ano. Né, que você aprende os sistemas, então você aprende sistema digestivo e tal, e você aprende sistema reprodutor. Quando sim. você aprende sistema reprodutor... É no 5º ano, geralmente, né? Acho que é... Não, na verdade, assim, eu sei que começa na 3ª série, que hoje virou 4º ano. Ah, tá. E eu sei que no 5º ano você começa com as doenças. Então, as DSTs você aprende muito fortemente no 5º ano. Né? Que já é considerado... Não, ainda não é considerado ginásio. Ainda é antes. Mas eu sou totalmente a favor, tem que ter. Mas já tem na grade do MEC. Beleza.